Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Aqui nos encontramos mais uma vez para dar continuidade à nossa longa catequese sobre o sacramento do matrimônio, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuamos a nossa investigação sobre os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento sobre o sacramento do matrimônio. Depois de dezenas de programas sobre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, já estamos na Carta de São Paulo aos Colossenses e precisamente na relação de pais com os seus filhos. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Uma advertência dos pais na arte, na missão, no sacerdócio da educação dos seus filhos, uma exortação paterna de São Paulo aos que receberam a tarefa de gerar e educar na fé os seus filhos. Vejamos o texto. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Estaria São Paulo com essa afirmação, remetendo poderes aos filhos, no sentido de que eles têm autoridade para dizer: esse seu conselho, essa sua recomendação, esta ordem está me irritando. E por isso, protegido pela palavra de Deus, eu não vou obedecer ao Senhor nem à Senhora. Quando concretamente se irrita um filho? O que levaria o filho a se tornar desanimado? A resposta está no versículo anterior. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Os pais irritam os filhos quando, no trato com eles, dizem ou fazem, ou não fazem, aquilo que agrada ao Senhor. Pensemos, por exemplo, um palavrão. Pensemos, por exemplo, num contra-testemunho, em algo que escandaliza os filhos, que os choca. Isso irrita os filhos, porque não é isso que os filhos esperam dos pais. Os filhos esperam dos pais, cristãos, evidentemente, estamos nesse contexto, esperam coerência, esperam autenticidade, esperam bons exemplos, bons modos, um bom testemunho de fé, palavras edificantes, que procedam de Deus, que levem a Deus. Quando eles não recebem isso, ou quando recebem exatamente o contrário disto, isso causa irritação, isso causa desanimação. Vou dar um exemplo bem claro. O pai deve dar o exemplo de fé, de oração para os filhos. Os pais que não rezam mais com os filhos irritam os filhos e estes se tornam desanimados. É a última palavra do versículo que acabamos de ler. Ou outra tradução, desmotivados. Os filhos que não veem os pais rezando vão sentir motivação para rezar. Os filhos cujo domingo, que aos domingos não veem os seus pais indo à missa, vão sentir animação para ir à missa. Os filhos que olham para os pais e não veem nenhum sinal de cristianismo, mas ao contrário de paganismo, ficam irritados, escandalizados, chocados e não podem fazer nada, sobretudo se são menores de idade. E esse tapar o sol com a peneira, por exemplo, colocar os filhos na catequese e os próprios pais não dão exemplo? Sim, depois da primeira comunhão, os filhos vão desanimar, não vão mais frequentar a igreja. E por aí vai. Há muitas formas de se irritar os filhos, não apenas gritando, xingando, ofendendo, pressionando de forma despótica. Sim, também tudo isso, mas principalmente quando os pais que deveriam dar o exemplo de fé, de amor e de esperança para os filhos, não dão. E os filhos então desanimam.